Olá, a devocional de hoje ela está baseada no texto de Filipenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Eu vou citar apenas algumas partes desse trecho. Então, por favor, me acompanhe na citação de alguns desses versos. O primeiro verso do capítulo 3, a primeira parte apenas, diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O verso 7 e verso 8, a primeira parte, diz assim: O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E daí o verso 10 e 11 vai dizer: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. No que ou em quem está baseada a sua alegria? O que fica claro nesse contexto é que a alegria cristã não é sinônimo de ausência de problemas ou de circunstâncias desfavoráveis. A nossa alegria, ela é cristocêntrica. Ela está firmada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A nossa alegria, irmãos, deve vir de um constante relacionamento com o Senhor Jesus. Mas Paulo, ele nos dá um alerta em relação a alguns ladrões de alegria, por assim dizer, que são presentes aqui em nossa caminhada cristã. O alerta paulino, no contexto, é no sentido de que nós devemos identificar os falsos mestres, aos quais eles os chamam de cães, falsos obreiros, e de pessoas que fazem parte de um grupo que ele chama da falsa circuncisão. São pessoas religiosas, cheias de regras, contra quem os cristãos deveriam permanecer com a guarda armada, como aqueles pugilistas prontos para lutarem no ringue de boxe. Esse grupo de pessoas eram aqueles que queriam introduzir ensinos ritualísticos desnecessários na Igreja de Cristo. Na verdade, eram maus obreiros que prejudicavam o conhecimento da verdade pura e simples do Evangelho e da graça de Cristo. Para esses mestres judaizantes, agir com justiça era tão somente observar a lei e segui-la, mesmo que para isso eles tivessem que criar regras e prescrições incontáveis e até impossíveis de cumpri-las na totalidade. Dessa forma, irmãos, esses mestres anulavam a suficiência do sacrifício de Cristo. E é justamente por isso que Paulo ele vai citar o seu próprio exemplo pregresso, religioso, para revelar que o povo de Deus, assim como ele, deve considerar tudo aquilo como perda para que o seu deleite seja gloriar-se apenas em Cristo e em sua bendita obra salvadora, realizada na cruz do Calvário. Quando nós fazemos isso, irmãos, o valor do Evangelho é estabelecido. Sim, porque o conteúdo do Evangelho não tem nada a ver com o que nós fazemos para Deus, mas tem a ver, isso sim, com o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O verso 9, ele vai ressaltar que nós somos justos diante de Deus por uma obra exclusiva de Deus por meio de Cristo Jesus. E diz ainda que essa justificação ela é recebida apenas e tão somente pela fé. Irmãos, que coisa boa é ter um relacionamento com Cristo e ter convicção de que nós fomos justificados por Ele. Quando nós estreitamos esse relacionamento com o Senhor Jesus, nós nos apropriamos do poder da vida sobre a morte. Nós somos capacitados para enfrentar o sofrimento e a morte. E mais ainda, nós conseguimos ganhar a gloriosa expectativa de uma vida futura, eternamente ao lado de Cristo. O que o apóstolo Paulo está colocando em perspectiva, agora no final, no verso 11, é que antes da ressurreição vem a morte. Antes da alegria vem o choro. Antes do topo de um monte cortado e aplumado, vem os vales. Você já tentou uma caminhada até uma montanha
quantas coisas, quantos obstáculos você teve que vencer até chegar lá. Mas isso não deve nos desanimar. Ao contrário, deve nos encorajar a seguir adiante numa bendita dependência de Cristo Jesus. Então a minha oração hoje, irmãos, é no sentido de que nós renovemos a nossa alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que nós descansemos na gloriosa certeza de que um dia todos nós estaremos juntos novamente, agora usufruindo das bênçãos reservadas nos céus para cada um de nós. Que você tenha um excelente sábado no Senhor. Até a próxima devocional. Que Deus os abençoe.